qual é a sua visão sobre o que isso corroborou para a sua visão na medicina atual? Cara, eu acho que, assim, eu sou da roça mesmo, assim, né? Tipo, isso é a minha raiz, é a minha identidade, eu não nego isso, tipo, eu tenho muito orgulho disso, né? Nos seus stories sempre aparece você no campo, cara, cuidando de gado, fazenda. Eu acabei de vir de Goiânia, né? Tipo, fiquei sentindo que eu fui pouco tempo, não consegui ir na fazenda, mas, assim, já comi um arroz com piqui, uma jabuticaba, que, assim, é coisas que eu fui criado, né? E o meu estilo é esse, eu sou simples, assim, tipo, no lidar com a vida e com as coisas, com as pessoas. E eu acho que isso trouxe para mim gostar de pessoas. Sempre gostei, sempre quis ser médico, não me lembro de querer outra profissão, e sempre gostei de pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer a história das pessoas. Eu falo, cara, às vezes eu me perco, assim, que a conversa vai se arrastando ali, a consulta para demorar 1 hora, demora quase 2 horas, porque eu gosto de conhecer. Eu gosto de me relacionar com pessoas, e eu acho que isso da minha raiz, né, da minha cultura, que veio dos meus pais, que me fez gostar de pessoas. E gostar de pessoas, eu gosto de cuidar, né, que essas pessoas estejam bem. Então isso trouxe uma facilidade para mim, no meu entendimento, para dentro da medicina, né? Eu vejo a medicina como isso, como uma arte de cuidar. Né? Eu nunca vi de forma diferente. E eu acho que a medicina, ela hoje está indo para um caminho perigoso, assim, né? Do ponto de vista, né, da abertura de diversas faculdades. Muitas vezes você vê pessoas que não têm, às vezes, aquele dom, aquela aptidão, indo por um interesse financeiro, que eu acho que em pouco tempo nem vai existir mais, né? E acaba esquecendo que o foco principal é o outro, e não você. Né? É o cuidar do outro, é gostar de cuidar de pessoas. É assim que eu vejo a medicina. Né? E a gente muitas vezes acha que escolheu a medicina, mas nós fomos escolhidos pela medicina. Então você se identifica com pessoas, identifica com a profissão, nós somos escolhidos. Né? Nos bastidores a gente estava falando sobre os pilares da saúde. A gente estava falando sobre a saúde física, social, mental. E você trouxe para mim sobre uma grande mudança que teve na sua vida, como você gosta de mudanças e vem percebendo isso na sua vida. Como foi importante o pilar espiritualidade para você, esse pilar espiritual. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso aí para a gente também. Isso é algo que eu gosto de falar e é algo delicado, acho que para a maioria das pessoas, porque quando a gente fala de religião, a gente fala de espiritualidade, eu acho que eu pelo menos sou convicto que a gente deve respeitar a opinião de cada pessoa. Mas eu era batista e me converti ao catolicismo, muito por influência da minha esposa, né? E o que eu entendi, né? Quando eu fui buscar mais a fundo. Eu era batista, mas eu acaba não era tão praticante, eu não acabava não frequentando tanto a igreja. E o que a Igreja Católica traz, um senso de união, de comunidade, né, e a possibilidade quando você realmente faz uma formação para isso, né, de você ter o contato dentro da igreja com princípios éticos, morais, quando você tem a capacidade, né, de entender que existe algo maior do que você, né. Nós, como médicos, a gente vive nesse limbo, né? A morte, quando eu era mais jovem, eu entendi ela como um inimigo. Hoje eu entendo que a gente nada mais é do que um instrumento de Deus aqui. Então a morte, ela não é o fim ali, né? Tem algo maior depois. E para mim isso me ajudou muito. Né? Quando eu comecei a buscar dentro da Igreja Católica, buscar dentro uma maturidade espiritual, quando eu me entreguei, me abri a isso, eu acho que eu fiquei mais em paz comigo mesmo. Né, e até para exercer isso dentro da minha profissão. Muitas vezes a gente participa de algumas pesquisas falando assim, você fala sobre religião com o seu paciente, você pergunta, você comenta. Cara, eu nunca tive problema de falar sobre religião com os meus pacientes. Eu acho que eu sempre fui cristão, né, mesmo quando eu era da Igreja Batista, eu era cristão. Hoje eu continuo sendo cristão, sou católico. E o que eu acredito é assim, que se você não tem um fundamento básico, né, dentro da religião, você acaba se tornando um pouco egoísta, assim, no aspecto de se colocar no centro de algo que você não é. Né? Tipo, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, né, só que a gente é tão pequeno, né? Tipo, como ser humano ali, temos tantas limitações, que se a gente não entregar isso, né? Hoje eu fui na igreja, né? Tipo, e entreguei minha vida mesmo, entreguei minha semana, entreguei, né, os meus problemas, pedi perdão pelos meus erros. Cara, isso tira um peso, uma sobrecarga, né, da gente,
E o fato de você poder entender que Deus está ali te perdoando, ou Deus está ali te acolhendo, né, te possibilitando exercer a sua profissão, ter o contato das pessoas que você ama ali próximo, isso mudou muito para mim, assim, porque me trouxe paz, tranquilidade, e eu acho fundamental. É o que eu acho, né? Eu não posso fazer com que a minha opinião prevaleça sobre a do outro, mas para mim, né, eu encontrei paz, que era algo que eu não tinha. Muitas vezes você se perde, né? Tipo, quando eu era mais jovem, gostava de sair, gostava, né, às vezes de fazer coisas que eram vazias, né? E acabava que sempre no final do dia você estava com aquela sensação de vazio. Quando eu mudei para São Paulo, eu tinha uma dificuldade grande, assim, porque eu não tinha familiares aqui, então eu chegava em casa, eu não me sentia à vontade com minha própria presença, né? Eu sempre tinha que sair, eu sempre tinha que chamar um amigo para sair, fazer alguma coisa. E hoje eu consigo ficar em paz comigo mesmo, né? Eu gosto disso. Isso é muito interessante porque você não falou sobre religião, mas você está falando sobre espiritualidade, que é sobre acreditar em algo maior, né? E nos bastidores também a gente está falando sobre mentores. Muitas pessoas dizem que nós não somos as melhores pessoas para tomarmos as nossas próprias decisões. Acho que aí está a importância de ter mentores. Você falou que tem um mentor também, mentor espiritual que vem dando direcionamento e vem te ajudando também em tomada de decisões. Gostaria de saber qual a importância realmente para você de ter um mentor, e nesse caso um mentor espiritual, para poder te ajudar a tomar decisões e te ajudar a ficar em paz. O Padre Carlos, mandou um abraço para ele, ele é meu paciente também. Que legal. Se ele puder estiver assistindo, vai ser um momento que eu quero agradecer a ele, porque assim, ele participou de fases muito importantes da minha vida e na decisão, né, que eu tomei em aspectos pessoais da minha vida, que foram fundamentais para chegar à qualidade de vida que eu tenho hoje. A gente comentava, né, decisão, por exemplo, eu saí de um hospital onde eu era coordenador de serviço de residência de cirurgia vascular, que eu trabalhei durante 10 anos e me empenhei muito naquilo, eu acreditava muito naquilo. Mas chegou um momento onde parou de fazer sentido. E você fica um pouco apegado, né, numa situação que às vezes traz um desgaste emocional, profissional, e ele me ajudou muito a tomar essa decisão de não continuar mais. Me ajudou dentro, né, do meu casamento, ajudou na minha vida pessoal e profissional também, e é justamente isso, ele foi um instrumento de acolhimento, e eu tenho certeza que as palavras deles foram, né, assim, de alguma maneira cruciais em eu atingir um poder de decisão ali. Muitas vezes você fica, né, tão envolto pelos problemas que você não consegue ver a realidade ao seu redor, né? Você está no meio de um problema, você não consegue ver de fora. E o Padre Carlos, ele foi esse instrumento que me permitiu ter uma visão um pouco mais de longe ali daqueles problemas. E aquilo que eu te falei, né? A gente se sente um pouco... A gente tem que ser humilde para entender que a gente não tem a resposta para tudo. Sim. E talvez o Padre Carlos até tenha me feito entender, assim, nós, dentro da nossa condição humana, não temos resposta para tudo, né? E muitas vezes a gente precisa, sim, entregar a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida a algo maior que vai nos orientar. E foi o que eu fiz. Oração, dedicação, as orientações dele e conversar com alguém que tem uma iluminação espiritual, que tem uma visão, né, diferente sobre a vida, sobre a realidade que eu vivia ali naquele momento, para me dar um norte. Foi o que ele fez. Não só agora, mas ele faz isso quase que mensalmente. Maravilha. Tem duas perguntas que eu sempre faço para todos os nossos convidados, desde a primeira temporada. Hoje a gente está gravando aqui a nossa segunda temporada. A primeira delas a gente já falou bastante, mas eu queria que você resumisse um pouco para você o que é saúde para você. Cara, eu acho que saúde é se você ter... Aqui a gente estava falando de alguns pilares, né? Mas assim, é você ter uma liberdade, uma autonomia sobre a sua própria vida. Eu acho que quando a gente fala sobre saúde, ele envolve um aspecto muito amplo de vários conceitos. Mas eu me sinto com saúde saudável quando eu consigo estar feliz com as pessoas que eu estou convivendo, quando eu consigo estar em paz. Muitas vezes a pessoa está muito bem, com os exames todos ok, mas aquela sensação, né, de angústia no peito, deprimida às vezes, né, angustiado, estressado. Então, assim, quando você tem liberdade para estar com as pessoas que você convive, que você ama, em paz, eu acho que isso é a definição de saúde para mim.
você ter autonomia para você estar bem com as pessoas que você ama. Né? Acho que é por aí. Você trouxe a palavra estar feliz. E a felicidade, o que significa para você? O que é felicidade para você? Cara, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz hoje. Eu sou uma pessoa realizada. Eu acho que hoje a gente estava vindo para cá, meu filho teve um pequeno acidente, assim, né? Caiu uma lata no pé, ele machucou. E olhar para ele, assim, e ver que ele confia em mim, né? Tipo, ele me chamou, eu queria que estivesse ali. Cara, isso traz uma sensação de alegria, de felicidade. Então, o que felicidade representa, cara? Felicidade é você ter amor das pessoas que você ama. Tipo, você conseguiu conquistar algo muito especial ali. Tá? Isso me faz feliz, me torna uma pessoa feliz e realizada. Você falou, né, de uma questão de liderança. Né? Hoje, o Instituto somos em 16 profissionais, 9 vasculares, além de mim, e eu tenho um cargo de chefia dentro do Instituto. Mas eu vejo essas pessoas como parceiras. Né? Então, assim, eu não vejo como um chefe que vai obrigar alguém a fazer alguma coisa, mas um facilitador de processos ali dentro. E isso me faz ser feliz e realizado, porque eu consegui transformar aquele ambiente no que eu sempre sonhei, que é um lugar, um ambiente que pudesse ser feito uma medicina de excelência, onde a pessoa se sentisse em paz em estar lá. Então, não estou ali num ambiente que causa desconforto. Em casa, eu tento dar paz para minha esposa, para meu filho. E para os meus pacientes, eu quero que eles tenham a tranquilidade, segurança que eles estão com um profissional que está preocupado com eles, preocupado com o resultado que eles vão ter. Então, eu me sinto realizado hoje, cara. Assim. Liderança realmente é o que você falou, né? É tirar o foco de você e colocar o foco das outras pessoas que estão ali e mostrar que elas são tão importantes ali quanto o líder, quanto o CEO do Instituto. Eu acho que a liderança é isso, né? Colocar o foco das pessoas e mostrar que elas também são importantes.